Olá a todos, professor Abner aqui. E na aula de hoje, uma aula mais rápida, nós vamos só falar sobre as acelerações tangencial e normal no caso do movimento circular, né? No caso principalmente do movimento circular aqui. E citar rapidamente como que a gente calcula uma velocidade relativa entre duas partículas, tá? Então, lá no movimento circular uniforme, nós vimos que o módulo da velocidade durante o movimento circular se mantém constante. Porém, a direção da velocidade ela muda instante a instante, né? Bem, o que acontece no movimento circular, de maneira geral, é que o módulo da velocidade também ele é diferente instante a instante, ou seja, isso significa que o módulo de v, a velocidade v no instante t mais ΔT, ele é diferente do módulo da velocidade no instante t. E basicamente é isso. Bem, com essa mudança também no módulo da velocidade, a gente tem uma nova aceleração que a gente chama de aceleração tangencial, à trajetória que o corpo faz. Nós temos a aceleração normal, que é aquela aceleração que nós vimos lá no movimento circular uniforme, que faz com que o corpo mantenha essa trajetória circular, né? Que é a aceleração centrípeta, em outras palavras. Bem, então vamos pegar dois pontos, P e P', para descrever o movimento desse corpo nessa trajetória circular. Bem, mas antes da gente olhar aqui para esse diagrama dos vetores velocidades, vamos já descrever como que fica essa aceleração, o módulo dessa aceleração tangencial. Bem, nós vemos lá no movimento circular uniforme que o módulo da velocidade pode ser descrito igual à multiplicação da velocidade angular vezes a distância r, que é a distância entre o centro O da trajetória circular e o ponto onde a partícula está, o corpo está, né, fazendo esse movimento circular. Bem, nós mostramos também que vetorialmente V é igual a ômega vetor, né, vetorial R, né, sendo que R, essa distância do centro O até o ponto onde o corpo está, é invariante, né, essa distância não varia. Bem, mas então, nesse caso em que o módulo da velocidade também é diferente instante a instante, se a gente faz a derivada de v com respeito ao tempo, isso a gente consegue calcular então uma aceleração aqui, né? E o que ocorre então é a variação também da velocidade angular com respeito ao tempo. Então, fazendo essa derivada, o r, o raio desse ciclo, ele é invariante, como eu disse, no movimento, mas a velocidade angular ela varia com o tempo. Sendo assim, a gente tem que dv dt, o módulo dessa nova aceleração tangencial, igual a r d ômega dt. Só que ômega é dθ dt, então isso é igual a r derivada segunda de θ com respeito ao tempo. Essa derivada segunda de θ com respeito ao tempo, ou d ômega dt, tanto faz, isso nós vamos chamar de aceleração angular. Pois bem, agora voltando aqui aos vetores velocidade, no ponto P, né, que é o instante t, e no ponto P', que é o instante t mais ΔT, se a gente escrever isso num diagrama, é fácil notar que V, entre os vetores V e V no instante t mais ΔT, eles fazem um ângulo Δθ. O mesmo ângulo Δθ que causa o deslocamento de P para P'.
o mesmo ângulo causa o deslocamento de P para P'. Isso é uma relação de geometria e trigonometria fácil de visualizar. Pois bem, então vou pegar aqui alguns pontos para a gente analisar. Bem, eu vou chamar aqui de ponto Q. Se eu traço um vetor perpendicular aqui ao Q, né? É uma distância perpendicular aqui ao Q, até o vetor V no instante t mais ΔT, eu vou chamar esse ponto aqui de Q', tá? Então vamos analisar isso. Bem, a gente escrevendo dessa forma, a gente nota o seguinte: a gente nota que ΔV, que é V no instante t mais ΔT, menos V no instante t, sendo que essa velocidade é a velocidade total, né, desse corpo. Bem, então nós temos que, pelos pontos que nós traçamos, que ΔV ele é simplesmente Q', e isso é igual ao quê? É igual a um Q'P mais Q'. Veja, se eu pegar um vetor daqui de Q' até P', e eu pegar o vetor de Q até Q' e somar os dois, eu tenho ΔV. Isso é Q' mais P', Q'. Ok? Só fazendo essa análise de diagrama desses vetores. Só corrigindo aqui que, na verdade, se eu for pegar na orientação correta, é Q', P', ok? Se o Δθ ele é bem pequeno, então nós também podemos identificar aqui que o módulo de Q', ele é igual a, vamos chamar do módulo de um ΔV, ΔVR, tá? Já vou explicar o que é esse módulo de ΔVR, que é igual ao módulo de V, o módulo de V aqui no instante t, vezes Δθ. Se o Δθ é muito pequeno, que é basicamente o módulo então, desse vetor aqui. Isso a gente vai chamar então da variação da velocidade entre os instantes t e t mais ΔT na direção normal, porque ele vai estar apontando para o centro O. Então isso que a gente vai chamar dessa variação da velocidade na direção normal. E o módulo de Q', P', nós vamos dizer que é igual a o módulo de ΔV θ, certo? Que nós vamos chamar então de a variação da velocidade entre os instantes t mais ΔT e t na direção θ, chapéu. Então, ΔVR, escrito aqui dessa forma, é a variação da velocidade entre t mais ΔT e t na direção R, chapéu, é o que a gente vai ver, que nós identificamos como a variação da velocidade normal, na direção normal, e ΔVθ como variação da velocidade entre t mais ΔT e t
na direção θ, que é a direção tangente à trajetória desse corpo. A aceleração, a partir dessa variação dessa velocidade, a gente pode calcular, então, a aceleração tangencial, que é descrito dessa forma, e a gente tem a aceleração normal, que está na direção de R chapéu, e nós a chamamos de aceleração centrípeta também. Nós temos alfa é a aceleração angular, alfa está na direção θ chapéu. Então agora nós temos, além de uma aceleração apontando para o centro do círculo, como nós chamamos no movimento circular uniforme, que é a aceleração centrípeta, nós temos também uma aceleração na direção θ chapéu, que a gente vai chamar de aceleração tangencial. Esse vetor aceleração tangencial, então ele tem módulo igual a r vezes alfa, né, onde alfa é a aceleração angular e a direção θ chapéu. Mas nós temos também a aceleração centrípeta, claro que ela continua existindo para manter o corpo em movimento circular, né? Nós discutimos lá no movimento circular uniforme que essa aceleração ela é necessária para manter o corpo no movimento circular, senão a partícula ela gostaria de ir pela tangente, ela gostaria de andar em linha reta, né? No movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. Bem, a aceleração, que a gente vai chamar de aceleração normal, né, e eu coloquei o R aqui porque é na direção R chapéu, é a aceleração centrípeta. Então, menos ômega ao quadrado R, a direção R chapéu. Né? Menos porque aponta sempre para o centro, então no sentido contrário de R chapéu, como a gente define o R chapéu, como fizemos lá no movimento circular uniforme. Então isso é menos R e ômega é dθ dt, isso ao quadrado, né? Direção R chapéu. Bem, nós vimos lá também que a gente pode escrever, nós vimos lá no movimento circular uniforme, que a gente pode escrever isso como sendo menos v quadrado, né? O valor da velocidade ao quadrado, o módulo dela ao quadrado, dividido pela distância r, né? Pelo raio r desse círculo, isso na direção R chapéu. Isso é o que a gente chama da aceleração normal, então. Então, agora, a aceleração total desse movimento é essa aceleração na direção R chapéu, mais a aceleração na direção θ chapéu. Então, a aceleração normal, mais uma aceleração tangencial, né? Tangencial porque é tangente à curva que a partícula faz. A curva que a partícula faz é um círculo, né? Então, nós temos aqui essa aceleração total. E é isso, basicamente. É só isso, né? Agora, falando um pouco sobre a cinemática, então, desse caso, né? Vamos pegar um caso particular em que alfa é constante. A aceleração angular é constante. A aceleração angular ela é d2θ dt2, como nós vimos. Então, daqui, a gente já tira o seguinte, que a equação horária θ de t só pode ser θ0 mais ômega 0 t menos t0 mais meio alfa t menos t0 ao quadrado. Só pode ser uma equação de segundo grau, com uma condição inicial de partida, um ângulo inicial de partida, que não precisa necessariamente ser igual a zero, um instante t0 que também não precisa ser necessariamente igual a zero, e uma velocidade angular inicial, que não precisa também ser necessariamente igual a zero. Mas é a mesma equação que a gente vem obtendo, né, nos casos anteriores, né, porque a gente tem um caso de aceleração constante. E quando a aceleração é constante, a equação horária do movimento é uma equação de segundo grau, dessa forma. Então, já fazendo aqui direto. E claro, se a aceleração é constante, a equação que descreve a velocidade angular é uma equação de primeiro grau, uma equação da reta, onde ômega 0 é o coeficiente linear, alfa é o coeficiente angular dessa reta, né? E t é a variável dessa equação, certo? E a gente pode obter nesse caso também, porque a aceleração é constante,
um análogo de Torricelli para a velocidade angular, ômega, né? Então, no caso, fica ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa, θ menos θ zero. Então, é a mesma coisa, só que no lugar de ômega, ou no lugar de V, a gente coloca ômega, no lugar de V0, a gente coloca ômega zero, no lugar da aceleração, a gente coloca o alfa, e no lugar do ΔX, a gente coloca o Δθ. Né? Esse θ menos θ zero é o Δθ. E é isso. Agora, já partindo aqui para outro ponto que é importante a gente estudar, é a velocidade relativa, certo? Então, vamos pegar um exemplo bem simples, que é uma partícula que ela se movimenta pelo vetor R1t. Então, R1t é o vetor que descreve a equação horária desse movimento da partícula 1, e em relação ao ponto O, em relação a esse ponto O, e R2 é o movimento que a partícula 2 faz. O vetor R2 descreve o movimento da partícula P2 em relação ao ponto O. Tá? Então, se eu pergunto qual que é o movimento de P2, não em relação ao centro O, mas em relação à partícula P1, né, basta eu calcular qual que é o vetor, qual que é a distância entre a partícula P2 e a partícula P1. Bem, essa distância, vou chamar de R12, ela é a distância R2, é o vetor R2, né? Esse vetor distância entre os dois é o vetor R2 menos o vetor R1, tá? Então, R12 é o deslocamento relativo, é o que a gente chama de deslocamento relativo de P2 em relação a P1, tá? Isso realmente é muito simples, muitas vezes muitos alunos erram, mas é muito simples, né? Vejam que realmente é simples. Então, para eu calcular a velocidade relativa entre a partícula 2 e a partícula 1, basta eu derivar esse vetor R12 com respeito a t, com respeito ao tempo. E eu tenho, então, a velocidade relativa de 2 em relação a 1. Essa velocidade relativa, então, é igual à derivada de R2 com respeito ao tempo, menos a derivada de R1 em relação a t. Isso é igual a V2, né, o vetor velocidade da partícula 2 em relação ao ponto O, menos a velocidade da partícula 1 em relação ao ponto O. A velocidade relativa de P2 em relação a P1, então, como eu disse, é V12. Bem, pessoal, essa foi uma aula bem rápida, foi só isso, só para falar o final aí do nosso conteúdo de cinemática bidimensional. Tá? Espero que todos consigam compreender bem rápido mesmo. E é isso. Deixem os comentários aí, dúvidas e tal. Né? Dá um ok aí se você gostou do vídeo. E é isso. Se mais facilidade para acompanhar os vídeos que são postados, né? Se inscreva aí se possível. E é isso. Um abraço. Até mais.